Parece muito fácil falar de amor. Um sentimento bonito, as pessoas demonstram umas pelas outras, o namorado pela namorada e vice-versa, o pai pelo filho, o filho pelo pai, os irmãos, quando não brigam, estão se amando, não é isso? Mas amor, da forma como Jesus nos ensina, é algo muito mais profundo. Não é um sentimento que fica lá guardado no coração, pronto e acabou. O amor que Jesus nos ensina é um amor que precisa ser demonstrado, que precisa ser apresentado. Ele precisa ser transformado em atitudes. É um amor que não é um discurso. Não é um amor eu te amo, eu gosto de você, você é meu amigo. Não é só esse amor. É muito mais do que isso. É entender, ver, identificar as necessidades do meu próximo, do seu próximo e agir. Ficar incomodado ao ponto de agir. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar o meu irmão. Eu tenho não a obrigação, mas eu me incomodo de não fazer algo que ele precise. Preciso fazer alguma coisa para ajudar. Esse amor é um amor prático. Foi esse sim o amor que Jesus nos mostrou, nos ensinou. Lembro no Sermão do Monte, tinha ficado tarde, né? E os discípulos, Senhor, vamos despedir a multidão para que eles possam ir comprar alguma coisa, arranjar alguma coisa para comer, né? Ou seja, vamos deixar agora eles resolverem os problemas deles, né? E a gente segue aqui com o mestre. E Jesus disse, não, dá-lhes vós o que de comer, né? Atender a necessidade daquela multidão que precisava também da comida física, da comida material. Amar é estar incomodado com estas coisas, estar incomodado com os detalhes que muitas vezes ninguém está incomodado. Será que eu tenho me preocupado com o meu próximo desta forma, com os detalhes, com a comida, com o bem-estar dele? Ou será que eu amo da boca para fora e na hora que alguém me pede alguma coisa, a quantidade de dificuldades que eu coloco à frente é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o amor fica de lado porque as minhas dificuldades são muito maiores. O que tem sido prioridade na minha vida, o que tem sido prioridade na sua vida com relação àquelas pessoas que nós dizemos amar? Será que nós apenas dizemos que amamos ou nós praticamos este amor? Eu torno este amor uma coisa prática do meu dia a dia. Não forçado, não fingido, mas uma coisa que sim, do meu coração para fora. Me força a fazer, eu me forço a fazer, sabe? É aquele famoso é mais forte do que eu. Porque o amor é isso. O amor de Deus é esse, o amor que Jesus nos ensinou é esse. É o amor de servir, não o amor de ser servido. É o amor de ir lá lavar os pés, não de ter seus pés lavados. Né? Era uma regra, é uma prática lá do povo judeu naquela época, chegar e lavar as mãos, lavar os pés, se higienizar para entrar na casa do outro. Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. Amor é uma marca da vida cristã. Nós estamos estudando isso e vimos na lição anterior o amor como uma marca da vida cristã. E João, na lição anterior, mostrou que o amor era uma prova social. Interessante essa colocação. O amor é uma prova social da vida espiritual e da transformação moral do crente. Uma prova social, o que significa isso? É a forma como a sociedade vai olhar para mim e entender que eu sou crente. Por quê? Porque eu amo. Não porque eu amo
falando, mas porque eu amo fazendo, porque eu tenho atitudes de amor. A pessoa vê o que a gente faz e muitas vezes nos critica, mas por que você está fazendo isso? Fulano não merece, ciclano não merece, enfim, a gente faz porque ama, faz porque precisa fazer, porque se não fizer a gente se sente errado. E para a sociedade, isso acaba sendo uma prova de que somos diferentes, de que somos filhos de Deus. Mas o que é amar, né? Qual é a dimensão desse amor? Eu comentei um pouco aqui no início do vídeo, né? Não é só um sentimento, não é só da boca para fora. O que Jesus está ensinando é muito mais do que isso, né? Não é só algo que eu sinto, né? É algo que eu tenho que fazer. Não porque eu sou obrigado a fazer, mas porque eu me obrigo a fazer. Porque é algo que eu não sei deixar de fazer. Sabe quando as pessoas te pedem algumas coisas e você está super carregado de coisas a fazer, mas o fulano está precisando, eu vou lá e vou ajudar ele, depois eu me viro para botar as minhas coisas em ordem, né? Isso é amor. É a boa vontade, é a lançar mão da nossa vontade própria para fazer a vontade do outro, atender a demanda do outro. Amor não é uma coisa etérea, não é uma coisa abstrata, não é uma palavra apenas que reflete, que retrata ou que tenta descrever apenas um sentimento. O amor é uma coisa real, prática, concreta. O amor que Jesus nos ensina, pelo menos, é assim, né? O amor é algo que a gente consegue fazer. A gente consegue agir com amor, né? Debaixo de um propósito divino, como o nosso comentarista diz, debaixo de algo que Deus coloca em nossos corações com um propósito que muitas vezes nós entendemos, mas Ele, sim, quer nos guiar e quer nos usar, demonstrando amor por alguém para fazer algo. Poxa, a gente nem sabe o que é, mas Deus sabe. E Deus nos usa e Deus age por nosso intermédio na vida daquelas pessoas, na vida de uma família, na vida de alguém, para mudar a situação daquela pessoa. Quantas vezes a gente faz uma coisa assim, sem pensar, uma coisa simples, né? Atende a alguém, um pedido bobo, não vai nem às vezes gerar gasto, né? Não vai ser um gasto aquilo ali, mas você para 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e atende algo que alguém pediu e aquilo ali fica marcado para o resto da vida, né? E às vezes assim, você não tem nem noção do que você fez. Você fez uma coisa simples, uma coisa por humildade, uma coisa por simplicidade, e aquilo ali permanece no coração de alguém como um ato assim absurdamente diferente. E você não tem noção do que você fez. É muito legal quando a gente se depara com aspectos dessa natureza. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, né? Da gente fazer uma bobeirinha, uma coisa simples, 1 minuto de atenção, né? E você resolve fazer aquilo ali, dar aquela atenção, fazer o que foi pedido, né? E aquilo ali marca a vida de alguém. Como é bom, como é gostoso, como é maravilhoso a gente marcar a vida de alguém assim. O amor que Jesus nos ensina é deixar a nossa própria vontade de lado e fazer a vontade do outro, né? Cumprindo propósitos divinos, como eu falei,
né? Quando a gente pede a Deus orientação e Ele nos orienta a fazer certa coisa, sem entender, mas fazendo, né? Isso é amar. Mas o propósito da nossa lição aqui é tentar entender, à luz de 1 João, o que é esse amor, né? E como essa marca pode impactar o mundo. Que marca ela vai deixar, né? Quando a gente fala de marcar, eu acho interessante, a gente fala de marcas de um amor. Fala de marca, a gente vê algo visível, né? Marcar um livro, riscar, ou marcar o piso porque afundou aonde alguém estava pisando ou onde o veículo estava passando, aquilo ali ficou marcado para o resto da vida. Quais provas de amor e quais marcas de amor eu tenho deixado na vida das pessoas que passam pela minha vida? Essa é a lição número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível em batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar o PDF da revista, exatamente com o texto aqui, e acompanhar os estudos. O tema dessa edição é Marcas da Vida Cristã, exposições em 1ª, 2ª e 3ª João, e foi escrita essa revista pelo pastor Pedro Elísio. Essa lição tem por tema a marca do amor, parte 2. Na primeira, como dissemos, a gente mostrou João apresentando, na epístola de 1 João, que o amor é uma marca social da transformação que recebemos. E aqui a gente vai abordar em alguns outros textos de 1 João, o que significa este amor. E aí o primeiro tópico que o nosso comentarista coloca aqui está em 1 João 3, do 16 ao 24, que fala que amar é entregar a si mesmo. Então 1 João 3, versículos 16 a 24, o óculos de vez em quando falha, né? De 16 a 24, vamos lá. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, nele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos, que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O primeiro tópico é entregar-se a si mesmo. Olha, e esse tópico aqui pelo versículo 16 já começa com o exemplo de Cristo. Cristo deu a sua vida por toda a humanidade. E o exemplo que João coloca no versículo seguinte é um exemplo monetário, ajudar alguém com seus recursos. É muito menos do que aquilo que Cristo fez. E aí, nesse versículo 16, João mostrou o exemplo prático de Cristo e logo depois ele dá um exemplo prático que pode acontecer em nossas vidas, né? Jesus se entregou voluntariamente. Ele se entregou para a prisão, ele poderia não ter sido preso, ele poderia ter fugido, ele poderia ter se negado a passar por aquilo ali, afinal de contas ele era 100% homem, mas era 100% Deus.
E o exemplo dele, o exemplo de Cristo, é o maior exemplo de amor que nós temos. Não tem exemplo maior do que o exemplo de Cristo. Ele entregou a sua vida pelas nossas vidas. Né? Mais prático do que isso não dá para ser. Mas aí João traz o exemplo do amor na vida prática de alguém. Alguém que vê seu irmão passando uma necessidade e resolve fazer absolutamente nada. E que amor é esse? Né? Que amor é esse? O parâmetro do cristão deve ser o amor. Mas que amor? Qual a intensidade? Qual o tamanho desse amor? Né? Padrão de Jesus, o padrão de Deus, é um padrão altíssimo. Em todos os aspectos, o padrão de Deus é muito alto. É por isso que a gente, fazendo boas obras, nunca vai conseguir se salvar. Porque nunca vamos conseguir atingir o padrão de Deus. Deus ama ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Esse é o padrão de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, falou: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar a mulher do próximo desejando, já adulterou. Olha o padrão de Deus. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar o seu irmão com ódio, já cometeu o assassinato, já matou. O padrão de Deus é altíssimo. Mas não é por isso que a gente vai desistir. A gente precisa buscar esse padrão. A gente precisa buscar colocar esse padrão em prática. Eu disse que é alto, mas não disse que é impossível. Eu disse que é alto, mas não disse que é inatingível. Até mesmo porque Jesus conseguiu fazer isso sendo 100% homem e 100% Deus. E amar envolve generosidade. Ser generoso. Será que eu consigo ser generoso no meu dia a dia? Repartir as coisas que eu tenho para ajudar alguém que de fato precisa? Eu tenho generosidade? Amor não é só um sentimento, não é só uma palavra, mas é um ato. O amor precisa ser colocado em prática. Falar que ama é uma coisa, mas a gente precisa mostrar que ama, praticar o amor. E eu falo para você que nós crentes somos muito fracos, muitas vezes, nessa prática. A gente só procura, às vezes, prática de amor institucionalizada, campanhas que a igreja faz ou algo assim, mas às vezes a gente deixa as pessoas que estão aos nossos lados passando necessidade. Né? O que adianta eu falar Deus te abençoe para uma pessoa que está passando fome? Adianta, Deus há de abençoar, mas isso não vai saciar a fome da pessoa. Que adianta eu falar Deus aqueça o seu coração para alguém que não tem nenhum cobertor para se vestir, para se aquecer? Eu preciso agir com prática. O amor precisa ser prático. Ele não pode ser apenas falado. Né? Ver alguém e não se compadecer é o mesmo que não amar. É generosidade. É tirar de mim ou um pouco de mim para atender aos outros. Lembrando do princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? Somos mordomos daquilo tudo que Deus coloca em nossas vidas. Os meus bens não são meus, são de Deus. E eu sou apenas um administrador. Isso se chama mordomia. É entender que tudo que eu tenho
está nas minhas mãos, apenas pela graça e misericórdia de Deus. E por isso eu preciso administrar de forma sábia. E para administrar de forma sábia, eu preciso repartir com os outros. Primeira parte do versículo 17 de 1 João 3 diz lá: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, primeira é a generosidade. A segunda coisa aqui é o permanecer. Permanecer é uma ação contínua. É algo que segue continuamente. E João coloca como pode permanecer nele o amor de Deus. No coração, permanecer no coração o amor de Deus. Quer dizer que o amor de Deus pode sair de nosso coração. Quer dizer que a gente pode extinguir o Espírito. Né? O mandamento do amor, ele é uma prova de conversão. Colocar isso em prática é obedecer a Deus. E obedecer de forma sistemática é permanecer no amor de Deus. Permanecer no amor de Cristo. Como pode permanecer nele o amor de Deus? E como é o amor de Deus? O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele mandou o seu Filho morrer por nós, porque nós mesmos, sozinhos, não conseguiríamos atingir a salvação. Seria impossível. E por isso ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse por nós. Dar o seu próprio Filho para morrer pelos outros. Por pecadores, por pessoas que erram, pessoas que falham o tempo todo. E ali pelo versículo 21, ele vem falar de consciência tranquila. 21 e 22, aquilo que pedimos... Não, perdão, 21. Amados, o seu coração não... Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Qual é o parâmetro para eu saber se eu estou amando ou não? Meu coração. Meu coração. Sabe, às vezes a gente faz alguma coisa, ou deixa de fazer alguma coisa, e fica extremamente inquieto. Sabe o que é isso? Isso é o nosso coração nos acusando. Quando nos sentimos inquietos, quando nós não estamos tranquilos com algo que fizemos ou com algo que deixamos fazer, isso é o nosso coração nos dizendo que não tá bom, não devia ter sido desse jeito. Você não demonstrou amor, você não está fazendo da forma correta. A gente precisa ter essa tranquilidade. E a gente vai ter essa tranquilidade quando estiver praticando o amor de Deus. Né? Ele fala aqui, desfruta de uma consciência tranquila e as orações são respondidas. Né? Desfruta de uma consciência tranquila e as orações são respondidas. Né? Temos tranquilidade perante Deus quando estamos agindo em amor. Será que eu tenho tido tranquilidade? Você tem tido tranquilidade perante as coisas que Deus tem mandado a gente fazer? A gente tem agido com o coração, com tranquilidade no coração? E aí o permanecer, né? O nosso comentarista coloca aqui, pois cremos, obedecemos e amamos. Permanecer no amor de Deus é uma continuidade. Eu tenho que estar permanentemente praticando o amor de Deus para que eu esteja permanecendo no seu amor. Deus nos ajude a fazer isso.
Deus nos ajude a estar permanentemente no seu amor. O segundo tópico nos traz aqui sobre o que é amar, que amar é ser aperfeiçoado. Capítulo 4, de 7 a 12, 1 João 4, de 7 a 12, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Então, o tópico, a ideia aqui é o aperfeiçoamento, né? João está ampliando um pouquinho mais o conceito de amor. Ele fala aqui que a fonte de amor é Deus, né? Olha lá, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus é a fonte de amor. A única, objeto definido, né? A fonte, a única fonte de amor. Todo amor vem de Deus e é dele que nós precisamos aprender. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tinha um versículo antigo, um corinho antigo de quando era criança, que tinha essa letra, né? Deus é a fonte de amor. E o exemplo, né, de Deus foi dar o seu Filho para morrer por nós, né? Ele é amor, mas também ele tem ira e tem justiça. Mas veja, a ira de Deus e a justiça de Deus não se desequilibram com amor. Elas são equilibradas com amor. O pai, a mãe, precisa educar seus filhos. E quando a gente educa, a gente não faz coisas agradáveis aos nossos filhos. Quando a gente educa nossos filhos, nós fazemos coisas que lhes são desagradáveis, infelizmente. Mas faz parte. Né, como dizem, é o que temos para hoje. Né? Educar não é fazer a vontade dos filhos. Educar é orientar. E ao orientar, a gente tem que mostrar o caminho. E quando a gente mostra o caminho, diz a direção, é para lá que tem que ir, muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso não soa muito simpático. Né? E Deus também se ira conosco. E ele também tem a sua justiça, mas a sua justiça e a sua ira estão equilibradas com o seu amor. Né? Ele não tem isso de forma desequilibrada. Deus é perfeito, né? E tudo nele é perfeito. Ele é indefectível, ele não tem defeito. A perfeição foi nos revelada em Cristo, aqui versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio deles, viver vida eterna. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou seu Filho ao mundo e essa é a perfeição do amor de Deus. É um amor tão grande, não só por enviar, mas ele morreu por nós. E morreu não só morto, né? Morrido, mas ele morreu de uma forma trágica, de uma forma vergonhosa. A cruz era usada para bandidos. A cruz
era usada para criminosos. É como se hoje eu tivesse morrido por injeção letal ou por uma cadeira elétrica. Uma pena de morte imputada aos piores bandidos, né? O amor fez Deus entregar seu Filho para morrer numa cruz por nós. Deus, não anula a sua santidade e justiça por causa da ira ele não anula a sua santidade por causa da ira e da justiça, perdão, né? Cristo morreu em nosso lugar como um sacrifício perfeito. Era necessário sacrificar animais para limpar os pecados. Isso não durava muito tempo, né? Era todo ano tinha que fazer. E, na realidade, dali para frente, os pecados iam só se acumulando, né? E a gente precisa aperfeiçoar o nosso amor. Como é que a gente aperfeiçoa uma coisa? A gente só aperfeiçoa uma coisa se a gente tiver um modelo, não é isso? Eu só posso tornar algo aperfeiçoado, né? Perfeito, a gente estava até esses dias pensando sobre isso, né? Perfeito é um adjetivo que os jovens usam muito, né? Posta uma foto, perfeita, né? A gente combina uma coisa, perfeito. Perfeito é uma coisa que não tem nenhum defeito. Será que é tudo sem defeito mesmo? Eu tenho uma característica pessoal, eu sou detalhista. E quem é detalhista nunca atinge ou nunca consegue ver a perfeição, porque sempre acha um defeito, porque os olhos são atentos a encontrar defeitos, né? Que coisa triste. Mas a perfeição a gente consegue em Deus. Mas quando eu quero melhorar alguma coisa, o que eu faço? Eu vou tentar aperfeiçoar. E para aperfeiçoar eu preciso ter um padrão, um modelo, uma medida, algo que eu use como alvo a atingir. E quando a gente está falando de amor, qual é o nosso padrão, nosso modelo, nossa medida? O amor de Deus. Ele é a fonte de todo amor, né? E ele nos indica o exemplo máximo de amor, que foi entregar o seu Filho para morrer por nós. Agora, nós precisamos pôr em prática. O amor não é algo que se fale. Não é que eu não posso falar de amor. Mas eu não demonstro amor falando. Eu demonstro amor fazendo, cometendo, cumprindo atos que mostrem, que demonstrem meu amor. É com atitude, não é com palavras. O discurso é bonito, né? E às vezes a gente acha uns poemas bonitos, umas coisas escritas muito bonitas, mas não adianta. Eu tenho que fazer. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? E João está deixando isso aqui muito claro. Amar é ser aperfeiçoado. Será que eu tenho defeito? Será que você tem defeito? Será que a gente consegue identificar os nossos defeitos? É bem interessante quando a gente começa a colocar no papel algumas coisas, e quando a gente começa a colocar os nossos defeitos no papel, é complicado, né? Mas é bom. É bom, porque eu só vou conseguir melhorar um aspecto da minha vida, eu tirar um defeito da minha vida, se eu tiver consciência que eu tenho aquele defeito. E se eu não tiver essa consciência, eu não vou melhorar em nada. Então, o amor, amar é ser aperfeiçoado, amar é entregar a si mesmo. O terceiro tópico fala que amar é a marca fundamental. O que marca um cristão não é a sua doutrina. O que marca um cristão é o seu amor. 1 João 4, de 13 a 21. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos
que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o amor é uma marca fundamental. Não adianta eu ter doutrinas da igreja decorada se eu não consigo colocar o amor em prática. Não adianta eu conhecer todos os conceitos de amor. Não adianta nada disso que eu estou falando aqui, se eu, de fato, não conseguir colocar estas coisas em prática. A gente diz na nossa vida profissional, quando o cara sabe de tudo, mas não consegue fazer, ele é um teórico. Ele sabe a teoria de tudo. E na hora de fazer? Na hora de fazer dá ruim, porque ele não sabe fazer. Não sabe a prática daquilo, né? Quem ama não pode fazer como aquele ditado que o nosso autor cita aqui, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não pode. As atitudes demonstram o meu amor, demonstram o meu conhecimento bíblico, demonstram a minha maturidade cristã, né? Saber alguma coisa e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Eu preciso saber os conhecimentos bíblicos, mas muito mais, eu preciso colocá-los em prática. João resumiu o amor colocando como prova 3 coisas: a comunhão, a filiação e o aperfeiçoamento. A comunhão está lá em 1 João 2, de 7 a 11. Do 7 a 11, amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Comunhão, né? Temos que amar os nossos irmãos para ter comunhão e andar na luz. 1 João 3, de 10 a 14, fala de filiação. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Pratica, ele não está falando de falar, não, está falando de praticar. Nem aquele que não ama seu irmão, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. Então somos filhos de Deus se praticarmos essas coisas. Prática. Sabe o que é prática? Prática é aquela coisa que a gente faz sem pensar. Tem prática. Sabe? Quando você está começando a aprender a dirigir, você tem que olhar
velocímetro, retrovisor e a marcha, qual é a marcha que eu tô? Tá na hora de trocar? Não tá na hora de trocar? A marcha, e aí eu olho para o lado, e olho para o outro, e olho para frente. Você está aprendendo. Quando você pega a prática da direção, a coisa sai tranquila. Você faz tudo isso, mas você não precisa pensar em cada uma dessas coisas, porque isso sai de forma natural. E o terceiro tópico é o aperfeiçoamento, em 1 João 4, do 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Não é que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, mas o amor que nós praticamos é aperfeiçoado, mais próximo do amor de Deus. A frase quer dizer isso, a gente tem que ter cuidado, né? O amor de Deus é aperfeiçoado em nós, ou seja, o amor que nós praticamos, ele vai ficar cada vez mais próximo do amor de Deus. Mas, né, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados, né? E a gente tem que praticar o amor de Deus. Praticar, buscar a prática, buscar fazer e estar o tempo todo praticando. E praticando como? Com o meu irmão, né? Eu preciso apoiar, ajudar, abrir mão do meu tempo, abrir mão das minhas coisas para ajudar o meu irmão, né? Claro que a gente tem que ter um certo cuidado com a nossa saúde, né? A gente gosta muito de ajudar, mas eventualmente a gente tem os nossos limites físicos ali, o nosso cansaço, e a gente tem que medir até onde a gente vai. Mas precisamos abrir mão das nossas coisas, do nosso tempo, das nossas vontades, para que a gente possa amar ao nosso irmão. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, versículo 19 e 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, né? Então, precisamos ter esse sentimento de prática. O amor é uma marca, sim, fundamental, social, como disse aqui o nosso autor, uma prova social do verdadeiro cristão, mas a gente tem que estar vivendo isso, né? Não é o cristão que é a fonte do amor, é Deus. Deus é a fonte de amor. A gente tem que deixar o amor de Deus que nos alcançou ser aperfeiçoado em nós. Nós precisamos deixar fluir. Às vezes a gente vê uma situação, se incomoda e se prende para não fazer nada, né? Quando a gente deveria, ao contrário, estar fazendo alguma coisa, estar atuando para diminuir um problema, para diminuir uma situação ou para resolver uma situação. Às vezes é tão simples, está na nossa mão resolver, mover uma palhinha ali e resolver, né? E a gente não faz. E aí o que acontece? Nosso coração fica inquieto. João falou lá na frente sobre insegurança, ele vai falar aqui de novo no versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, né?
acho que o primeiro texto que eu li, lá de 3:16 a 24, ele fala de insegurança. Deixa eu ver se eu acertei, né? Não é. O primeiro dos textos que eu li ali falou sobre insegurança, um dos primeiros, né? E essa insegurança é estar com o nosso coração, né? Pronto, está aqui 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. De quê? De que estamos corretos, de que estamos buscando fazer a vontade de Deus. E quando ele fala aqui no 18 do amor, do temor, perdão, ele está falando do juízo final, né? Ele está falando que quando Deus vier e for o juízo e tivermos que prestar contas na frente do juiz, não seremos, estaremos tranquilos. Por quê? Porque nós estamos mais próximos, vamos dizer assim, do que Jesus fez. Se a gente tenta seguir o exemplo de Cristo e tenta fazer a vontade dele, né, nós teremos o nosso coração tranquilo e a nossa consciência tranquila. Será que a gente tem buscado isso? Né? Ou será que eu tenho feito as coisas com medo de ir para o inferno? Essa é uma temática importante para a gente pensar. Né? Infelizmente não tem meio caminho, né? Só tem céu e inferno. E quem não vai para o céu, vai para o inferno. Né? Essa pregação, essa mensagem assusta muitas pessoas, é verdade. Né? Se eu não for salvo, irei para o inferno. Mas eu tenho que ter a certeza da minha salvação. E essa certeza, ela é pessoal. Deus pode te dar essa certeza. E a gente precisa praticar o amor dele para que a gente tenha tranquilidade, nosso coração não nos acuse, para que tenhamos essa tranquilidade de estar fazendo tudo de forma correta. Né? Deus não quer um relacionamento conosco baseado no medo de ir para o inferno. Deus não quer que a gente, eu vou seguir a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Não, ele quer um relacionamento de amor. Ele quer um relacionamento sincero. E que a gente faça, sim, a vontade dele. É necessário. Né? Mas ele quer isso. O versículo 18, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ok? Então, temos que ter isso em nossas mentes. Conclusão, não podemos banalizar o amor. Falar e não fazer é banalizar o amor. Tornar uma coisa banal, tornar uma coisa sem mérito, tornar uma coisa vazia. Falar e não viver, além de ser mentira, é banalizar o amor. O amor cristão, ele é sacrificial. Não é que eu vou me matar pelos outros, mas eu vou abrir mão das minhas coisas, do meu tempo, para ajudar os outros. Por quê? Porque esse foi o exemplo que Deus nos deu. Deus deu o exemplo dando o seu Filho pelas nossas vidas, para que nós não fôssemos para o inferno. Né? Amor não é um sentimento humano, é um sentimento até divino. Não se prende a convenções pessoais. Né? Ele é um mandamento, mas a gente precisa buscar fazer o amor no padrão de Deus. Saulo, você mesmo disse que é muito difícil alcançar. Falei, mas a gente tem que perseguir. E é bom ter um padrão, porque a gente só consegue melhorar quando a gente tenta perseguir este padrão. Para pensar e agir, né? O que eu tenho feito quando eu encontro alguém com alguma necessidade? Qual tem sido a minha ação? No segunda pergunta, ele pergunta que eu tenho julgado ou eu tenho amado?
é mais fácil julgar, né? Não, fulano não precisa não. Ah, ele tá assim, ele mereceu. Ele fez por onde? Todo mundo avisou que ia acontecer, ele foi lá, fez daquele jeito, né? Será que eu consigo compreender o amor de Deus? Ou eu preciso ainda ser aperfeiçoado demais, né? Onde o meu testemunho, né? O que o meu testemunho tem falado? Ele tem dado tranquilidade no meu coração? Será que eu tenho no meu testemunho esta marca de amor? E se eu não tenho, o que fazer? Olha, quando a gente identifica um problema que a gente tem, é o primeiro passo para poder corrigir. Saber o problema é excelente, porque se eu sei o problema e sei que é problema, eu posso começar a agir para corrigir. E aí é um esforço, e aí é um movimento meu para tomar a correção daquilo ali. Que Deus nos ajude a viver em amor. Não um amor falado, mas um amor praticado, né? O amor dentro do padrão, o amor dentro do exemplo que Deus nos deu.